A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, nós gostaríamos de falar sobre as duas maldades. Qual as duas maldades que o Senhor Deus está falando, vai falar conosco através de Jeremias capítulo 2, versículo 13? Quando você pensa em maldade, você pensa em Caim matando Abel. Você pensa no pecado absurdo que Davi cometeu contra Urias. E você pensa em genocídios, você pensa em tantas coisas. E eu apresento para você uma das maldades aqui, Caim matando a Abel. Então, uma das maldades terríveis. Então, mas nós vamos ver que para o cristão cometer essas duas maldades não é nada absurdo aos olhos humanos, mas sim aos olhos de Deus. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então, qual a primeira maldade? Primeira maldade, deixaram o Senhor Jesus, Senhor Deus, o manancial de águas vivas. Então, nós sabemos que o homem, lá no Jardim do Éden, ele estava em contato, em comunhão com Deus Todo-Poderoso. E eles tinham a alegria de servir ao Senhor. E eles eram plenamente realizados no espírito, na alma e no corpo. O espírito humano é a parte do ser humano que tem comunhão com o Pai, com Deus. E é nessa parte que ele recebe revelação, ele louva, ele adora o Senhor. E então o povo de Israel, o povo Adão e Eva, deixaram então deixaram o Senhor Deus, o manancial de águas vivas. Era desse manancial que vinham as águas vivas, as águas que os satisfazia e que deixavam plenamente realizados. Mas com o pecado, essa fonte que vinha de Deus foi cessada. E aí passou a ter um vazio carente. A pessoa começou a ter carência para fazer com que aquele vazio que só Deus pode preencher, ele procurou então se realizar, preencher esse vazio com tantas coisas, com dinheiro, com fama, com glórias deste mundo, com elogios, com tantas outras coisas, com o trabalho, com tantas coisas que são boas aos olhos humanos, mas para preencher este vazio, só Deus pode preencher. Então, a primeira maldade, eles deixaram o Senhor Deus, o manancial de águas vivas. Então, em Jeremias 17, 13, diz assim: o Senhor, esperança de Israel, a todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão descritos sobre a face da terra, sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. E em Isaías 55, 1 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então nós precisamos ir a Jesus, ir a Deus, para que nós possamos ter aquilo que nós tanto necessitamos. Em João capítulo 4, versículo 10 a 14, Jesus respondeu e disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Em João capítulo 7, versículo 37, diz o seguinte: aquele que tem sede, Jesus dizendo, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Só o Senhor Jesus pode preencher este vazio. Só o Senhor pode preencher este vazio. Então, essa primeira maldade que nós cometemos, que é uma maldade terrível perante Deus,
é de nós deixarmos o Senhor, deixarmos de estar congregando, deixarmos de estar lendo as palavras do Senhor, deixarmos de estar fazendo a vontade do Senhor, obedecendo em todas as coisas, deixarmos de ouvir a voz do Espírito Santo. Então essa é a primeira maldade que nós cometemos, porque enquanto nós estamos buscando ao Senhor, então, enquanto estamos priorizando o reino de Deus, a sua justiça, este vazio que só Deus pode preencher. Então Deus preenche este vazio, mas quando nós deixamos do Senhor, fonte da água viva, nós em todo bom dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E este Deus maravilhoso vem e preenche este vazio com o seu Espírito, com a sua palavra. E então, quando a pessoa deixa dos caminhos do Senhor, então esse vazio fica um vazio carente, e ele procura preencher com tantas coisas, desta vida, mas esse vazio que só Deus pode preencher, que é o nosso espírito, só o Senhor pode preencher, mais ninguém da face da terra, e nada deste mundo, nem dinheiro, nem riqueza, nem glória, nada deste mundo pode preencher este vazio. Então, a segunda maldade é que aquele povo, o povo de Israel, e aqueles que deixam o Senhor, procuram preencher este vazio, procuram cavar cisternas rotas que não retêm água. Então, cavar cisternas rotas que não retêm água. Então, o que acontece? Nós precisamos, então, extrair essa consciência. Primeiro, se você estiver com esse vazio carente, estiver tendo tantas necessidades, sentir solidão, sentir desprezado, sentir realmente longe do teu Criador, então o que nós devemos fazer? Voltar para o Senhor em arrependimento e quebrantamento, para que o Senhor venha preencher este vazio, e você, como uma criança diante do Senhor, este vazio possa ser preenchido, e então você não vai precisar de mais nada para que você se sinta realizado. Mas se você deixa o Senhor e vai procurar preencher este vazio com tantas coisas desta vida, deste mundo, nada disso pode preencher este vazio. Este vazio é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Então, se você cava cisternas rotas que não retêm água, o que significa isso? Você busca preencher este vazio com outras águas, mas essas águas podem preencher algum vazio humano, mas não o divino. E nós precisamos ser cheios desse vazio, ser plenamente cheios e realizados do espírito, alma e corpo. Então, pare de cometer essas duas maldades perante o Senhor. Pare de, se você está deixando os caminhos do Senhor, deixando a fonte viva, a fonte de águas vivas que vem do trono de Deus e que satisfaz a sua alma, então você pare e volte-se para o Senhor, se quebranta, pratique as suas primeiras obras, se arrepende dos seus pecados e não procure de maneira nenhuma fazer com que coisas ou pessoas, ou poder, ou glória, ou qualquer outra coisa possa preencher esse vazio. Por melhores que sejam essas coisas que você tenta preencher, fazer ou buscar preencher este vazio, por melhor que seja, por mais digno, mais humano que seja, e mais aos olhos humanos sejam coisas boas, mesmo até na religião. Mas se você então você está cavando cisternas rotas que não tem água, a água viva, a água verdadeira, a água que preenche o nosso espírito, vem do trono de Deus, vem de nós estarmos na presença do Senhor. Essa água está dentro de nós e ele salta para a vida eterna, salta de nós como rios de águas vivas para a vida eterna. Então, então pare um pouquinho e pense sobre isso, sobre essas duas maldades que você porventura esteja cometendo, e deixar o Senhor e procurar outras fontes outras cisternas rotas, que não retêm a sua água. Que
Deus abençoe poderosamente você e a sua família em nome de Jesus.